todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Goticlair e hoje trago-vos vídeo opinião. É verdade, este vídeo era para ter sido sexta-feira, mas houveram aí uns pequenos percalços que me impediram de gravar na sexta, mais propriamente trabalho e cansaço. Exato. Então não consegui gravar. Fiz a publicação no site da opinião. E pronto, estou aqui hoje para gravar. Vocês vão-se aperceber que nestas últimas semanas eu não tenho publicado vídeos, até diários de leitura não tenho publicado, porque não tenho conseguido gravar. Por tudo aquilo que vocês sabem, eu tenho necessidade de me afastar um bocadinho, e quando me sinto capaz gravo, mas não é sempre. Portanto, eu comecei a gravar na quarta ou quinta-feira um diário de leituras. Não tenho conteúdo para publicar hoje o vídeo, só o irei fazer na próxima segunda-feira, com estes dias todos seguidos. Vão haver outros conteúdos ali pelo meio, e vocês vão poder ver, mas pronto. O livro de hoje, então, a opinião, é sobre o livro Ghosting, uma história de amor da dupla Tash Kilton. Este livro foi-me disponibilizado pela Quinta Essência, editora pertencente ao grupo Leia. Mais uma vez tenho que agradecer por estarem presentes aqui no canal e no site, apoiando com novas histórias. Tenho aqui um outro que já comecei e que hoje vou avançar bastante nele e que durante a semana sou capaz, nos próximos 2 dias sou capaz de terminar. Mas este livrinho aqui é então eu acho que posso lhe chamar um romance contemporâneo. Eu acho que lhe posso chamar romance contemporâneo. Nós neste livro vamos conhecer a história de 2 personagens específicas, o Miles e a Zoe. Personagens estas que têm bastantes semelhanças, principalmente na sua profissão. São ambos escritores fantasma de empresas rivais de encontros online. São 2 pessoas que têm vidas mais complicadas. No caso do Miles, tinha terminado um noivado recentemente, estava a saltitar de casa em casa dos amigos, não sabia bem para onde levar a sua vida, e acaba por conhecer a Zoe de uma forma bastante particular. Já no caso da Zoe, ela muda-se de Los Angeles para Nova York para tentar escrever um guião, algo que não estava a correr como ela gostaria, e começa então a trabalhar nesta empresa de encontros online, enquanto escritora fantasma. E tal como o Miles não sabia muito bem para onde é que a sua vida a levaria, e através de um café que os 2 frequentam, um café Crudité, eles conhecem-se e imediatamente criam uma relação de amor-ódio. Naquele momento, praticamente ódio. Nós temos então aqui um romance de hate love, daqueles romances que até podem ser bastante interessantes e picantes e tudo mais, que não acontece com este, infelizmente. É um romance bastante soft, na minha opinião. Muito soft. Tem um ou outro momento mais picante, mais forte, mas a nível geral é um romance muito soft. É um romance muito linear, não tem grandes mudanças, é muito... como é que eu vou dizer isto sem parecer estranho? É um romance que não sai das mesmas linhas. É um livro com 300 e poucas páginas, 380 páginas, e durante 200 e muitas, quase 300 páginas, ele não sai da mesma linha. Temos 2 personagens muito focadas no trabalho. Vamos conhecer um pouco mais a personalidade de cada um deles através do seu trabalho, ou seja, eles sendo a personagem que criaram, neste caso a pessoa que estão a ajudar a encontrar o seu par ideal, e vamos ver um crescimento, uma relação, de uma pseudo-relação entre estas 2 personagens através do mundo digital, quando no mundo real eles realmente não podem um com o outro. É óbvio que logo de início vamos notar uma certa química entre estes 2 personagens, mas daí haver algum tipo de ligação imediato não encontramos. E em vários momentos da história eu pensei, vai ser agora que vai haver um desenvolvimento da história das personagens, que não aconteceu. E tal como eu disse anteriormente, durante mais de 200 páginas, quase 300, isso não acontece.
e faz com que a história se torne muito monótona, cansativa até em algum ponto. Obviamente tem a sua piada, é divertido, tem o seu ponto de comédia no meio, que também é importante, e eu acho que numa história deste estilo, especificamente, a comédia pode ajudar bastante no desenvolvimento e na leitura da obra. Infelizmente, neste caso em particular, eu acho que poderia ter havido um melhor desenvolvimento da narrativa, das personagens, da história em si. Acho que há tudo... Olhem, eu costumo chamar este tipo de livros circulares. Ou seja, circulares principalmente em relação ao espaço e à ação. No caso do espaço, tirando 2 ou 3 momentos em que as personagens vão para outras localidades e se mexem por outros ambientes, normalmente temos então 2 ambientes. Os apartamentos das personagens e o café. E a história deles vai se desenrolar através destes 2 espaços. E é sempre nestes 2 espaços. Chega uma altura em que é cansativo. E em relação à ação, acaba por ser um bocadinho rotativa, porque temos então estas 2 personagens que se conhecem no café, que têm um trabalho semelhante, ou seja, uma primeira... Temos aqui muitas coincidências. O trabalho, as pessoas em comum que têm, as ligações que há entre as 2 empresas, o café, a Zoe trabalhar ou ser amiga de uma pessoa de quem o Miles tem uma certa admiração, porque gosta dessa pessoa enquanto atriz. Ou seja, há muitas coincidências e isso é chato mesmo. E depois tem outros aspectos. Por exemplo, sei lá, vocês têm estas personagens que se vão encontrar mais do que uma vez no café, que discutem por causa de uma mesa, que se sentam a trabalhar enquanto escritores fantasma, que saem, vão para casa, estão em casa e estão uma vez mais a falarem um com o outro sem saber que estão a falar um com o outro, e depois no dia seguinte voltam ao café e volta tudo a desenrolar-se da mesma forma. E lá está, são momentos muito repetitivos, muito circulares, e há um ou outro momento, e mais para o final começa a haver uma alteração a esse nível, que faz com que até, se calhar a história é boa, mas não desenvolve como eu gostaria, infelizmente. Apesar disto, tem os seus pontos positivos. A comédia, o final, acho que tem um desenvolvimento jeitoso no final. É pena ser em tão poucas páginas e tão rápido. O início de cada capítulo, eu não me recordo se mais para o fim isso acontece o mesmo, mas no início sim, ok, não. Até mais de metade do livro, os capítulos começam com e-mails dos chefes de cada uma destas empresas. E esses e-mails são muito engraçados e dá para entender, ok, nós aqui vamos encontrar esta personagem, neste capítulo já vamos encontrar outra. Ou seja, não é um livro que tenha uma única perspectiva, tem 2 perspectivas, a perspectiva de Miles e a perspectiva da Zoe, o que também é interessante, obviamente. Às vezes, ao termos a perspectiva de uma só personagem principal, torna a história ainda mais cansativa. Neste caso, é um ponto positivo na história. A escrita em si das autoras é muito boa. Eu gostei. Tenho curiosidade para saber, por acaso isto não pesquisei, mas eu tenho curiosidade para saber se cada uma das escritoras teve uma personagem e foi escrever uns capítulos correspondentes a essa personagem. Por acaso tenho curiosidade em saber isso. Porque eu notei algumas mudanças, um estilo diferente de escrita de um lado e do outro. Então tenho alguma curiosidade para saber isso. Mais pontos positivos desta história. O enredo em si é bom. Eu não sou capaz de dizer que o enredo é mau, que a ideia é má, porque não é. É uma ideia boa, é uma ideia que vende. Todos os romances Hate to Love ou romances proibidos, todo esse tipo de temáticas dentro do romance vende e vende bem. Por isso eu acho que a ideia é interessante. Poderia ter sido mais bem desenvolvida? Sim, poderia. Mas é uma boa ideia e é uma boa forma de entrar neste género ou neste subgénero do romance. Eu isso acho interessante. O próprio enredo eu acho que está engraçado. Está esta coisa das empresas rivais, de terem o mesmo trabalho e falarem um com o outro e não saberem que estão a falar um com o outro e só entenderem mais à frente. E depois a pergunta de mas vocês sabiam e porque é que não nos disseram? Essa parte achei bastante interessante.
realmente as personagens em si eu não gostei tanto. O Miles é irritante, a Zoe é extremamente irritante e arrogante. Não consegui gostar das personagens, é verdade. Se calhar aquilo que mais gostei foi o enredo em si, aquela bola, e o resto não tanto. E isso deixou-me um bocadinho triste porque eu estava à espera de algo um bocadinho mais tchanã, dizendo assim. Principalmente neste subgénero. Quando falamos deste tipo de romances, eu estou sempre à espera de algo extraordinário. Porque já li coisas boas, muito boas, dentro desta temática. Então estava um bocadinho à espera disso. E já tinha ouvido falar bastante bem do livro. Mas sou sincera, depois fui começando a ver opiniões a surgirem. Não negativas, mas mais frouxinhas. E eu pensei, será? E também me custou bastante avançar na leitura. Obviamente não só por tudo aquilo que aconteceu, porque eu não estava com muita paciência. Mas porque não me estavam a agarrar os personagens. E quando um livro tem personagens que não me agarram, eu fico um bocadinho triste. E tenho tendência a abandonar o livro. Não o fiz, principalmente por ser um livro de parceria. E porque queria mesmo terminá-lo. Mas tive ali um momento em que pensei que poderia realmente desistir da leitura. Mas pronto, não o fiz. Por todos estes motivos, eu não vou estar a falar aqui de parte ortográfica, tradução nem nada, porque eu acho que essa parte, neste livro, não tenho nada a dizer de negativo. Não encontrei nada negativo neste livro, nesse aspecto. Realmente foi tudo o resto. E então eu decidi dar 3 estrelas, ok? Tive que ponderar muito mesmo na pontuação que ia dar, porque não sabia por onde é que eu haveria de ir. Porque não achava que o livro merecesse um 2 ou um 2,5, mas também não achava que o livro merecesse mais do que 3, depois estava na dúvida. Acabei por decidir dar as 3 estrelas, porque lá está, apesar de ter os seus pontos negativos, que ainda são bastantes, tem alguns pontos positivos que se sobrepõem aos negativos, e eu acho que isso é bastante importante. E fiquei até surpreendida com o final. Eu cheguei a uma altura em que pensei, não há nada a fazer com isto, não vai ter salvação. E no final disse, ok, se calhar até tem, não é mau, bora lá. Fiquei contente, já não é mau. E pronto, é isso. É um livro, obviamente, não vou dizer que não recomendo, porque é um livro interessante e provavelmente vai ter select pessoas que vão gostar. Vi muitos comentários de pessoas que adoraram o livro, que acharam principalmente a parte da comédia muito, muito gira. A comédia está interessante, dá um ar diferente à história. Por isso, quem gosta de comédia, quem gosta destes romances hate love, não é o mais... não é o mais incrível que há, mas não é assim tão mau. Por isso, leiam, tirem as vossas conclusões e depois digam o que é que acharam. Também não é um livro que tenha sido publicado pela primeira vez em Portugal agora. Já o tinha sido, isto foi uma reedição. Eu sou sincera, eu não conhecia. Fiquei a conhecer quando o Grupo Leia começou a fazer publicidade recente, na altura em que fizeram um relançamento. E pronto, e não é assim muito mal. Acho que pode haver muita gente que vai gostar deste livro. Eu sinceramente não foi o meu favorito, mas acredito que vale a pena lerem, até porque vocês podem gostar muito mais do que eu. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. Vemo-nos, se tudo correr bem, ainda esta semana com mais vídeos. E se não, até segunda-feira para o próximo Diário de Leituras. Tchau!